Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que Paulo fala desde o primeiro dia? Essa igreja de Filipenses era uma igreja tão amada, tão querida. A carta aos Filipenses é uma carta diferente das outras cartas, porque não é uma carta que, lógico, que vai ter exortação, mas ela não é tão exortativa como são as outras cartas que Paulo escreveu. Mas nós vamos entender hoje como começou essa igreja. Essa igreja começou como? Que igreja é essa? E essa igreja ela começou lindamente. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Vamos voltar um pouquinho no livro de Atos, capítulo 16, 9. Diz assim a palavra do Senhor. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, a cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O versículo que nós lemos, versículo 9, é um versículo tão contemporâneo como nos tempos de Paulo. Tudo no mundo espiritual começa numa visão. O homem espiritual que não tem uma visão tem alguma coisa errada. Um pastor que não tem uma visão tem uma coisa errada. Que é uma coisa muito errada quando um líder ele não tem uma visão. Está morto. E também depende de qual visão que ele tenha. A visão pode ser financeira, a visão pode ser de vaidade, a visão pode ser de glória pessoal, de reconhecimento pessoal. E muitos até sofrem, de pastor ou não, por não terem um reconhecimento que assim, lhe é humanamente desejado. Mas eu lido com os pastores da igreja, lido com pastores da minha vida inteira, e sei de um pastor, de um líder, que está no espírito, que o espírito fala com ele quando ele tem visão, quando ele vê, quando ele sonha, quando os seus olhos estão lhe dizendo no mundo espiritual alguma coisa, quando os seus ouvidos escutam do Espírito Santo de Deus alguma direção. Quando não tem isso, está morto. E eu costumo dizer, morto com farofa. Não há o fogo do Espírito, não há chama ardendo na sua vida, não há inspiração, não há transpiração, porque para haver inspiração e a transpiração tem que haver visão. Para ter o desejo, o ímpeto, o fogo, precisa ter a visão. Muitas vezes, a visão de coisas espirituais, eu estou falando para a igreja, a visão das coisas de Deus para o líder, e eu estou falando para pastores e líderes aqui nessa noite, e também para a igreja. Aquele que não tem a visão, o fogo, que não vê, que não transpira, que não deseja, o Espírito Santo de Deus não está falando com ele. Não que o Espírito Santo de Deus não queira falar. Nós sempre culpamos Deus pelas nossas desventuras. Nós sempre culpamos a Deus pelos nossos desejos incorretos, pelas nossas frustrações. Nós sempre culpamos a Deus e Deus é culpado pelas nossas loucuras humanas. Deus nunca, jamais ele quer parar de dar visão para você. Deus, ele fala com seus líderes, ele fala
ele fala, ele ministra o pastor da igreja, ele ministra a igreja, a visão, de forma diferente. Os membros, eles têm a visão de servir, a visão de participar, a visão de estar vendo, ele já vê o teatro, já se vê ali participando, cantando, tocando, limpando, ele vê. Quando isso não acontece, meus irmãos, é porque o Espírito não está encontrando em nós, quanto igreja, está morta, perdeu a inspiração. Essa visão é linda, porque ele teve a visão de alguém pedindo socorro. Eu fiz uma canção, há uns 3, 4 anos atrás, quem há de vir por mim, quem há de... Há muitos aqui sofram, muitos estão perdidos, a quem vou enviar? Ainda hoje existem pessoas que precisam, que estão gritando por socorro. Sempre a visão de Deus é para o reino e nunca para nós mesmos. Ih, hoje estou terrível. Não se trata de nós mesmos, se trata de Deus e ajudar a outro, que é o reino, a obra. A visão que Paulo teve mudou a história de uma região, mudou a história de um povo, mudou a história completa. E através dessa visão, Paulo foi na direção da visão, que é um outro ponto, ir em direção à visão. Muitas pessoas que são chamadas não vão na direção da visão. Não vão, porque ir em direção da visão é prisão, é dor, é perda. A visão. A visão exige de nós entrega, a visão exige de nós desejo de estar, sacrifício para estar, luta para estar. Paulo, ele viu que aquele homem, na visão dele, estava pedindo por socorro. Deus nos chama para sermos instrumentos para a vida de outros. Meu Pai, que isso? Nunca é egoísta, egocêntrica, não se refere a nós mesmos. O Espírito Santo de Deus está chamando uma igreja a ter visão, que foi através da visão que Paulo teve, que ele partiu para Macedônia e ali ele não fundou só a igreja de Filipenses, não, ele fundou outras igrejas. A igreja de Tessalonicenses também fica na mesma região. Ele partiu para Macedônia. E a Macedônia era, naquela época, uma região... Ainda existe a Macedônia hoje, mas é diferente. A Macedônia ela era conhecida como Macedônia Romana, logicamente, que dominada pelo Império Romano, e tinha a cidade de Bereia, Tessalonicenses, Neápolis, Filipos. Era uma região na Europa. E Filipos era um porto muito importante de entrada para essa região, que é perto ali da Ásia, um local estratégico. Macedônia é uma região com várias cidades importantes. E Paulo, por causa dessa visão, ele foi em direção a essa visão, e ele chegou a Troade, Bereia, Tessalonicenses, Filipe, ele fez uma limpa ali, ele expandiu a palavra ali, por causa de uma visão. Qual foi a última vez que você teve visão? Já teve alguma visão do reino espiritual, do que você pode fazer, do que transpira você fazer, do desejo que tem a fazer? À medida, eu quero falar uma coisa para vocês, meus queridos, a peça que nós vamos fazer, o Sonhador, eu estava sentado e falando com o Senhor, eu estava falando com Deus assim, me usa na multiplicidade do teu poder, eu estou aqui. E eu comecei a ver, escrevi assim, ó, e tem o Sonhador 2, e músicas, palavras, visão de Deus, inspiração de Deus. Nós precisamos ser movidos por visão espiritual, senão a igreja morre. E a visão de Deus ela não é só dada ao pastor, a minha é dada uma visão para o reino, mas é dada a visão a cada um dos irmãos. Esse versículo é fantástico, como surgiu uma igreja. Ele viu, e quem escreveu Atos foi Lucas, não? Então ele falou para Lucas, imagina, ele conversando com Lucas, eu estava dormindo, sobreveio uma visão, veio um homem da Macedônia, e estava em pé e me rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você não está vendo que o diabo não quer que você vê, porque se você vê o reino de Deus, você vai estar ajudando outras pessoas? Aí eu vou embora. Quando você vê o mundo espiritual, você vê para ajudar outras pessoas. Não está vendo que a visão humana, as escamas que este homem, apóstolo Paulo, tinha em seus olhos, e essas escamas lhe impedia que Paulo pudesse ver o mundo espiritual?
Eu não sei você, eu quero ver. Como vejo o avanço, os trabalhos que podem ser realizados, tudo que pode ser feito. Paulo, então, ele vê e ele avança em direção à visão. Ali, na Macedônia Romana, tinha uma cidade chamada Filipos. Paulo vai para Macedônia, ele não vai para Filipos, ele vai para essa região porque ele foi chamado por uma visão. Uma visão fez toda a diferença na vida daquela igreja. Então, nós vimos qual é a origem da igreja de Filipenses. É Atos 16, versículo 9. Olha o que aconteceu ainda nesse local. Atos 16, 16. Uma jovem adivinhadora é curada, é liberta. Olha o que aconteceu lá. Olha o que aconteceu lá. A conversão de uma mulher chamada Lídia, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha o que aconteceu lá no princípio de Filipenses. Paulo foi açoitado, lembra que ele foi preso? A conversão do carcereiro, no versículo 27. Estão comigo? E aí Paulo deixa uma igreja, versículo 40. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Eles foram para onde? Tessalonicenses, também numa cidade da região da Macedônia. Quer dizer, ele ali já deixa uma igreja, e essa igreja é marcante na vida de Paulo. Por quê? Porque foi ali que houve a conversão do carcereiro, houve a conversão da família dele, houve a conversão de outras pessoas. Paulo vai para a casa de Lídia. Quem sabe esse carcereiro não era o homem que gritava por salvação? Quem sabe Lídia não era, a família de Lídia não era a família que precisava de salvação? No versículo 33 do capítulo 16 de Atos, diz assim: a seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a família do carcereiro. Meu Deus, que obra foi feita através de uma visão. Alguns podem me chamar de sonhador, mas quando eu vejo alguma coisa, na hora os meus olhos saltam. E se é para a obra, e se é para a glória, se vai bancar a visão, eu dou glória a Deus. É visão de Deus para a obra de Deus, os meus olhos saltam. Irmãos, pode ser grande. Todos os ministérios da igreja podem ser grandes. A visão, ela tem que ser seguida com realização. E realização significa que você vai ter que abrir mão. Não vai ser fácil, não foi fácil para Paulo. Paulo viu o anjo, o homem, pedindo ajuda, ele poderia falar: eu vi, eu até gosto de fazer. Ó, o culto de quinta-feira eu não gosto, que é no Zoom, que eu não estou na igreja. E mesmo se estou na igreja, tem gente que não vai. Mas esse aqui eu vou, faz nada. Não ajuda em nada, não faz nada. Não tem nem a visão, nem a realização. Isso é horrível, isso é morte espiritual. E você? Está tendo a visão do que Deus pode fazer e ajudar o outro? E está pronto para bancar essa visão ou não? A igreja de Filipos, quantas vidas se converteram no presídio? Quantas vidas foram tocadas na igreja da pediatria? Quantas pessoas foram tocadas nos cultos de quinta-feira, lá atrás, quando Deus me deu a visão? Terça-feira de madrugada, que eu quero voltar para aquele culto de terça, 5 da manhã, o café na rua. Quem vai bancar? Quem vai estar? Você está muito ocupado com a sua vida, não é? Eu entendo, claro. Você está certo. Aliás, o evangelho se trata ao que você pensa, o que você gosta, a sua agenda, né? É isso aí. Isso é completamente diferente. Essa igreja representativa, não é? Representa o evangelho bem. É tudo um movimento gospel de um pessoal que não tem nenhum compromisso real com o Espírito Santo de Deus. Antigamente as pessoas até fingiam com a igreja, hoje nem com a igreja, mas fingem. Está na cara, não tem nenhum compromisso com nada. Mas ainda há um povo que tem a visão do Espírito Santo de Deus. Um povo que vê os necessitados e pessoas que precisam ouvir da palavra. Ainda há um povo que tem disposição para pagar e ver o resultado da visão que Deus deu em outras vidas. Eu fazia um culto ao ar livre, sempre fui de rua, sempre fui. Sempre vi macedônios pedindo ajuda.
Eu fui na boate em Nova Iguaçu, chamada Batom Vermelho. Nós entrávamos ali, toda uma estratégia, e nós pregamos ali. E eu preguei para um rapaz, preguei para um senhor, e levava, o objetivo era levá-los para fora da boate. E ali para fora ficavam ali as pessoas, ali já sabia tudo da igreja, né? E ali nós pregávamos, e eu preguei para um homem casado, foi membro da Assembleia de Deus. Eu fui ali, falei com ele, tal coisa. Ficamos conversando durante horas, eu falando ali, o Espírito Santo de Deus ali. Passou-se anos, eu estava em Nilópolis, o centro de Nilópolis, chamado para fazer uma livre ali, estou fazendo uma livre meio com o Sol da Terra cantando, e estou louvando a Deus, estou cantando, estou louvando a Deus. Dia inesquecível, cantando, acabamos o ar livre, desci, né, que a gente botou um palquinho, né? Desci, fui agarrada por um homem forte, me puxou, queria falar com o senhor, lembra de mim? Eu, não. E ele falou assim, eu quero lhe apresentar uma pessoa, e eu vou dizer quem eu sou. Ele, você aqui é a minha esposa. Eu olhei sem graça, né? Amém, que bom. Eu sou aquele homem que o senhor entrou na boate, eu estava afastado, morto. Contei, quando eu cheguei naquele dia eu cheguei em casa, contei toda a verdade para minha esposa. Ela estava grávida, eu estava possuído de demônios. E hoje eu sou um homem liberto. Sirvo a Deus e prego a Deus. Eu quero saber o preço. Não tem preço você ter a visão, pagar o preço e ver o resultado. O resultado é a igreja de Filipe, é Filipenses, Tessalonicenses. O resultado de eu obedecer à visão de Deus, o resultado de eu ver a visão de Deus é ver Iracema, é ver Kátia, é ver pastores, é ver maior modelo, a minha esposa que está aqui, mulher que lê da palavra o dia inteiro, fala, trabalha, é Deus, meus filhos servindo. Não ter a visão e viver a visão e pagar o preço da visão, e ver depois Paulo escrevendo aos filipenses e falando para uma igreja. Uma visão, um pedido de socorro. Ele obedeceu o chamado e foi. Mas você deve estar olhando muito para esse mundo, está muito apaixonado da sua própria vida, nas suas próprias questões, no seu próprio tempo, na sua própria agenda. Lógico, claro. Pastor, entende? E claro que eu entendo. De uma coisa certa. Deus tem uma visão para você e quer usar você de maneira poderosa e clara. Você é que não está se permitindo ser usado e ver os macedônios que ainda gritam pedindo por socorro. As pessoas que ainda precisam da palavra, que precisam ouvir. E você mostra os frutos da visão de Deus na sua vida, além das suas próprias questões. Não. Porque se você possui problemas, eu vou te apresentar os meus. Se você possui dificuldades e gostos e desejos e crises, eu posso falar das mesmas, no mesmo nível. Mas talvez o que possa estar nos diferenciando não é de eu ser chamado pastor, porque me fazer pastor não me faz ser especial. Pelo contrário, faz sobre mim ter um peso de responsabilidade por levar o evangelho em dias de uma crise moral dentro da igreja, que nós sabíamos que ia acontecer. Onde se falar pastor, daqui a pouquinho vai ser sinônimo de pilantra, vagabundo, adúltero. Mesmo assim, eu prefiro obedecer o chamado e a visão de Deus, porque eu sei que, de uma forma ou de outra, outras igrejas de Filipenses serão fundadas através da visão de Deus. Outras vidas serão alcançadas. E é por essas pessoas que estão clamando por ajuda que Deus continua me dando visão. E a todos aqueles que se predispõem a ter a visão e a pagar o preço pela visão, para que possam ser usados como instrumento nas mãos de Deus. Uma igreja menina, uma igreja arrogante, uma igreja amante de si mesmo, uma igreja amante do seu próprio ventre, está longe de compreender essa palavra e ainda se sente culpado, ainda se sente agredido, se sente desconfortável, porque ainda não entendeu que não é isso que o Espírito Santo de Deus quer nessa noite. Ele quer te libertar para que ele possa te usar para a manifestação da sua glória e do seu poder. Que Deus nos abençoe nessa noite.